Meu assunto é uma perspectiva judaica, mas eu não sou judeu, tá? Até eu queria falar um pouquinho sobre esse título, porque a gente não achou um título melhor, mas seria fácil pegar uma ideia errada. A ideia não é tentar falar sobre o judaísmo em si. Essa ideia de judaica é falar sobre nossas raízes, de onde vem o plano de Deus, que é da nação de Israel. Toda a história do Antigo Testamento é dos judeus, e queremos então entender melhor o plano de Deus, né? E a ideia assim de dar uma perspectiva judaica é porque assim isso nós acho que a maioria sabe disso, mas nós vamos tentar explicar ao longo dessas aulas, e tem um diagrama bem simples aqui em cima para vocês também poderem visualizar, de entender como tem acontecido o plano de Deus ao longo da história, e entender que realmente nós temos passado um período longo, nós estamos no tempo dos gentios, mas não só nossas raízes vieram dos judeus, da nação de Israel, mas Deus tem um grande plano para ajuntar as duas correntes. Então, essa é a ideia que nós temos de mostrar as contribuições. Seria um título menos claro, talvez, mas se a gente colocasse assim, a contribuição judaica atual para entender o plano de Deus, nós que somos gentios. Isso seria mais a ideia que nós queremos passar. E acho que a maioria sabe, muitos aqui, outros estiveram presentes em alguma das palestras de Asher Trator, que tem vindo 3 vezes conosco, né? Parece que ele tinha vindo uma vez antes ao Brasil, mas é um judeu messiânico que nasceu nos Estados Unidos, mas hoje vive em Israel. Nós temos as palestras dele, mas ele tem contribuído bastante para a nossa compreensão, confirmando muitas coisas que Deus já tinha mostrado. Uma das coisas assim que nos aquelas coisas que o Haroldo estava falando ontem, assim, a gente vive a história e não percebe a importância do que nós estamos vivendo. E nós que somos filhos, né, de John Walker, nós fomos criados ouvindo falar que um dia Deus ia trazer essa contribuição dos judeus para enriquecer a igreja. Então, quando nós conhecemos o irmão Asher, nós começamos a ver a profecia, aquilo que está escrito na Bíblia, aquilo que nós pudemos ver junto também na palavra há muito tempo. Nós começamos a ver isso acontecendo diante dos nossos olhos. É só o começo, mas a gente tem visto algo muito importante. Então, para caber na lousa, e eu geralmente a minha letra não dá para entender ou não dá para ver de longe, então eu vou interpretar aqui o esquema aqui em cima. Assim, é só um desenho simples, um diagrama simples da história do plano de Deus, pensando nessas duas correntes da nação de Israel e das outras nações. Então, na criação, obviamente Deus não tinha nessa criação nenhuma ideia de formar da humanidade duas correntes diferentes, mas entrou o pecado e os primeiros 11 capítulos de Gênesis, né, esse primeiro traço aqui, que é toda a humanidade junto, não havia nenhuma separação. Noé não era judeu, né, nem as pessoas que andavam com Deus, Enoque, Noé não eram de uma... Na verdade, tinha uma primeira diferença de linhagem entre Caim e Sete, né? Abel foi assassinado, então dos outros 2 filhos de Adão houve uma separação entre a descendência de Caim e a descendência de Sete, mas a humanidade era toda junto, né? Então, quando em Gênesis 12 a história começa com Abraão, aí nós temos então Deus começando a trabalhar com uma linhagem específica, com um povo específico de Abraão, como ele prometeu. Ele formou de Abraão uma nação. Então, a partir de Abraão, nós temos então uma linha que é de Israel,
e essa outra linha pontilhada em cima, que é de todas as outras nações, que foram 3 filhos de Noé. Então, de um deles, Sem, Deus, assim, nem todos os semitas, formam parte, do povo de Israel, mas dos semitas Deus tirou a nação de Israel. Então, de todas as outras nações, os outros semitas e os outros descendentes de Jafé e de Cão, nós temos as nações. Dessas nações, então, no Antigo Testamento, você tem um ou outro que entrou no plano de Deus. Aparentemente, Jó não fazia parte dessa nação. Depois você tem aquelas pessoas específicas, como Ruth, como Raabe, Você tem pessoas que não faziam parte da nação de Israel, mas que entraram. Mas, de maneira geral, o plano de Deus era restrito à nação de Israel, aos descendentes de Abraão. Então, por isso nós temos uma linha completa aqui, uma linha cheia, e a linha pontilhada significa assim, Deus não estava trabalhando com as outras nações. E Israel Deus estava formando uma nação, era um reino natural, era um povo, uma nação específica, possuir uma terra específica, formar um reino, tinha um rei, era uma teocracia, e tem toda esse tratamento de Deus com um só povo. Depois, acho que em outra aula, eu vou falar mais assim, um pouquinho sobre essa questão do Antigo Testamento, que é um dos pontos que a gente quer tratar nessa perspectiva. Então, quando chegou Jesus, Jesus veio da nação de Israel, e, inicialmente, tudo que ele fez foi com Jesus mesmo, tudo que Jesus fez foi com a nação de Israel, com algumas exceções, do mesmo jeito que estava antes. Jesus continuou nesse mesmo esquema, de que algumas pessoas, aquela mulher cananeia, o centurião, alguns gentios foram tocados por Jesus, mas muito poucos. Ele trabalhou especificamente, os 12 apóstolos, todos eram judeus. Asher conta isso na história da conversão dele, que como judeu, ele, primeiro assim, os judeus têm uma ideia de Jesus é judeu, era judeu, mas os judeus consideram Jesus quase como se ele não fosse judeu. Para eles, ele era uma pessoa estranha, uma pessoa que renegou a raça, a sequência. Então, eles têm uma ideia, por causa, em grande parte, até por culpa nossa, como cristãos, como igreja, os judeus têm uma ideia assim, muito ruim de Jesus. Então, quando ele diz que ele teve 2 choques quando ele leu a Bíblia. A primeira foi que ele leu o Novo Testamento e Jesus não era aquela pessoa que ele imaginava, era uma pessoa maravilhosa. Ele viu em Jesus realmente uma pessoa tremenda e ficou atraído a ele. Então, o primeiro choque foi assim, de ver o que tinha em Jesus e no Novo Testamento, que os judeus geralmente acham que é uma coisa totalmente errada. Mas aí ele leu o Novo Testamento a segunda vez, ele teve o segundo choque, foi de ver que todo o Novo Testamento, Jesus e tudo que aconteceu no Novo Testamento, era por judeus. Então, que ele viu assim que realmente aquilo que veio do cristianismo nasceu dentro do povo escolhido e tem todas as raízes ali. Mas, em seguida, embora a igreja primitiva tivesse começado com os judeus, em seguida, assim, as autoridades judaicas rejeitaram e abriram-se as portas. Foi plano de Deus realmente abrir as portas. O plano original com Abraão era abençoar todas as famílias da terra. Então chegou a hora de abrir para os gentios. Só que com essa abertura dos gentios, mais e mais, bem rápido na igreja primitiva, houve uma mudança. Mais e mais, Paulo levou o evangelho para os gentios e a igreja dos gentios foi crescendo e a igreja dos judeus, a parte dos judeus da igreja foi diminuindo
E dentro de poucas gerações, a igreja dos gentios começou a rejeitar e começaram a ter uma outra ideia sobre os judeus, e a igreja, então, agora aqui, nós temos uma linha pontilhada em Israel e uma linha cheia nos gentios. Quer dizer, foi realmente o tempo dos gentios. Depois, assim, é muito conhecida essa passagem, Romanos 11, mas é o capítulo da Bíblia, do Novo Testamento, para entender essa relação entre a igreja dos gentios e a participação, o plano que os judeus ainda têm, a parte que os judeus ainda têm no plano de Deus. Mas lá, assim, dentro do tempo do apóstolo Paulo, dentro da igreja, do tempo bem primitivo no início, Paulo já explicou que os ramos naturais estavam sendo cortados fora para que os gentios pudessem entrar. E realmente foi isso que aconteceu ao longo da história. Agora a situação inverteu. Aqui eram os judeus e um ou outro gentio que entraram. Agora a situação ficou invertida. Nós temos os gentios, a igreja é dos gentios, e um ou outro judeu. Não estou falando sobre os primeiros anos, né, o primeiro século do cristianismo, mas ao longo da história, aí a situação se fechou, ficou mais com os gentios e os judeus entraram muito, muito pouco na história. E em Romanos 11, temos outras profecias, mas a profecia mais clara e mais assim, que dá para a gente realmente não ter dúvida nenhuma é realmente Romanos 11, em que ele fala que os mesmos ramos que foram cortados vão voltar a fazer parte, e ele fala da importância disso. Nós vamos falar mais sobre isso mais na frente, mas eu queria dar essa visão, porque a gente precisa ter uma ideia de onde nós estamos no plano de Deus e do porquê que nós estamos falando sobre esse assunto aqui. Nós não estamos promovendo o judaísmo, não vou ensinar vocês a guardar costumes judaicos, porque eu também não conheço, conheço de ler, de ouvir, mas não é minha prática, não é o que Deus quer para a igreja, que a gente comece a guardar festas, usar roupas e símbolos e coisas judaicas, não é nada disso. O que Deus tem, Deus fez algo muito bonito, assim como Ele fez homem e mulher diferentes, mas para se tornar um só, sem perder as individualidades, ok? Sem perder as funções, sem perder as características especiais que Deus deu para cada um. Deus também fez judeus, fez toda uma história com a nação de Israel, mas também de todas as nações. Essas características permanecem, vão ser mantidas nessa parte aqui, mesmo na união, nós vamos ter características especiais de cada lado, mas que se juntam para formar um todo. Então, essa é a razão que nós estamos falando sobre esse assunto, para entender qual é a contribuição que os judeus naturais, mas que aceitaram Jesus, que nasceram de novo, que contribuição que eles têm para nos dar e que contribuição nós temos para dar a eles também. Porque antes da segunda vinda, muitas coisas nós não sabemos exatamente, cronologia, essas coisas, como Pedro falou, nós temos que continuar ouvindo Deus falar, nós não sabemos de muitos detalhes de como que essas coisas vão acontecer, mas nós temos profecias muito claras na Bíblia que mostram que Deus vai juntar essas duas partes e que isso é necessário para que Jesus possa voltar. Qualquer pessoa que realmente ama a vinda de Jesus, que quer que Jesus volte, precisa se interessar nesse assunto, porque isso precisa acontecer para Jesus voltar. Então, se você quer que Jesus volte, então procure entender, procure receber a contribuição, procure saber qual é a nossa parte, o nosso papel como gentios para que isso aconteça, porque nosso desejo é que Jesus volte o mais rápido possível. Amém? Eu acho que diante de tudo que temos ouvido, na palavra do Haroldo e daquilo que nós estamos vendo no mundo, nosso anseio é Jesus volte rápido.
venha logo e põe um fim nessa bagunça. Mas ele só vai voltar quando algumas condições estiverem preenchidas. Então, nós precisamos entender cada vez mais sobre isso. Então, isso é só um diagrama geral para a gente poder entender o porquê que nós estamos estudando isso, qual o interesse nosso nesse assunto. Okay? Então, se você está acompanhando, nem sempre eu vou seguir item por item do esboço. O esboço tem que ser feito algum tempo antes para confeccionar a apostila. Aí a gente vai meditando e Deus vai mudando as coisas, então nem sempre vai seguir exatamente o que está no esboço. Algumas coisas também a gente vai acrescentando e algumas coisas acontecem até durante a aula, né, que a gente pode mudar um pouquinho de direção. Mas o primeiro item aqui é para entender essa visão panorâmica do plano de Deus. Então, uma das coisas importantes que os judeus têm para contribuir para nós é uma compreensão mais completa, uma compreensão melhor do plano de Deus. Plano, né, estratégia, como é que Deus está desenvolvendo a sua estratégia. Propósito é o alvo aqui no final. Então, qual é o plano dele e qual é o propósito dele? E são duas coisas que se relacionam muito porque, de acordo com o propósito, de acordo com o alvo, Deus vai desenvolver uma estratégia. E esse período, eu não estou falando muito sobre detalhes aqui, porque ao desenvolver o tema, a gente vai sempre voltar para isso. Mas essa questão, assim, por exemplo, de Israel natural, sendo mais na terra, gentios espiritual, mais no céu, assim, isso a gente vai entendendo mais, mas essa é a grande diferença entre o tempo dos judeus e o tempo dos gentios. O tempo dos judeus é terra, nação, um reino natural, um reino visível, coisas visíveis. E os gentios, o tempo dos gentios é um tempo de reino espiritual. Então, nós precisamos dessas duas partes, mas precisamos entender como as duas se complementam, como as duas fazem parte, que nenhuma é desnecessária. Um dos grandes problemas que a gente já pode falar desde o início é que a tendência é os judeus, né, Israel natural, achar que esse negócio de reino espiritual é tudo bobagem, não existe, não interessa, não quer saber disso, é muita teoria, não acreditam nisso, e também dos gentios de achar que coisa natural, reino natural também é desnecessário, isso foi antes, aconteceu, Deus teve que fazer aquilo, mas já acabou, não precisamos mais disso. Então, a ideia agora é entender o que Israel natural, que os judeus podem nos ajudar a redescobrir o que nós perdemos, porque realmente houve um avanço tremendo no plano de Deus. Jesus abriu muita coisa, ele começou a falar, meu reino não é deste mundo, ele que começou a falar sobre um reino que não era visível, que não ia usar a espada para conquistar, mas ele não estava negando. Nós podemos ver que Jesus continuou falando que teria um reino com 12 tronos e julgando as 12 tribos de Israel. Assim, o Novo Testamento não nega o reino natural, mas mudou o foco para o reino espiritual. Mas o que a igreja fez? A igreja dos gentios começou a negar totalmente aquilo que tinha vindo antes como apenas uma sombra, apenas uma coisa que era provisória, mas que não tem mais função ou importância. Então, isso que a gente quer, assim, hoje só dar uma primeira esboçada assim, no plano de Deus. Eu não vou ter tempo para falar assim detalhadamente. Quem me conhece sabe que eu sou péssimo para panorâmico, né? Eu comecei um estudo há quase 20 anos falando que seria um estudo panorâmico e não acabei até hoje. Então, assim, para panorâmico eu sou péssimo, né? Então, eu até vou deixar essa parte panorâmica para
Nós temos uma revista, alguns talvez tenham já, Deus Quer Morar na Terra. Não sei quantos já tem essa revista, assim, já faz algum tempo, uns 3 ou 4 anos. Eu trouxe algumas, né, se você não tiver. Tem um artigo excelente do Asher sobre uma visão panorâmica do plano de Deus, do ponto de vista assim, do judaico, né, assim, de realmente ver o plano de Deus de uma forma mais completa. E então são em 3 ou 4 páginas de uma revista, ele expõe todo o plano de Deus. Então, muito bom. Se você não tiver, pode pegar, tem no site da revista também. Mas o que eu quero mostrar, esse diagrama de baixo aqui, veio do livro Supremo Propósito. Não, assim, a gente pega mais ou menos a ideia e vai adaptando, né? Pode ser adaptado de várias maneiras, mas é um livro muito bom também, que fala sobre o propósito de Deus. E que pode nos mostrar, o que eu quero só visualizar aqui também, como que a igreja, como nós, a igreja dos gentios, como nós ficamos limitados com a nossa visão do plano de Deus. Então, aqui você tem uma linha ascendente, porque mesmo que não tivesse essa ruptura aqui, Adão foi criado, né, no Jardim do Éden, não era para viver numa linha plana para sempre do mesmo jeito. Deus tinha um propósito, Deus tinha um alvo. Algumas coisas, como nós ouvimos hoje, algumas coisas Deus já mostrou no primeiro capítulo de Gênesis, mas outras coisas seriam reveladas depois. Então, o plano de Deus é uma linha ascendente. Então, tem a criação, não sabemos quanto tempo ficou no relato de Gênesis, logo vem a tragédia, né, a queda. Então, esse ponto aqui do pecado levou o homem a cair do propósito de Deus, cair fora do plano e não atingir mais o propósito. Então, aqui tem uma coisa totalmente fora que se chama queda. E Jesus veio com a cruz para resolver o problema da queda e nos trazer perdão e justificação. O que eu quero mostrar aqui? Primeiro, que nosso trabalho, sempre para mostrar, a gente vai acabar exagerando um pouco, né? Mas assim, eu queria mostrar isso. Eu já mostrei esse diagrama várias vezes, em vários lugares, eu não me lembro de ter tido tanto efeito. Eu estava, agora há pouco, assim, uma semana ou 2 atrás, estava num grupo de uns 13, 14 homens, e eu mostrei esse diagrama, e principalmente uma das pessoas lá, ele ficou muito impactado, porque a coisa principal aqui é que nosso trabalho como igreja está geralmente quase que restrito nesse ponto aqui, que é entender que o homem pecou, o homem caiu fora da comunhão com Deus, e Jesus veio para nos justificar, para nos perdoar, e um dia nós vamos embora para o céu. E quando você consegue enxergar o erro disso, porque o que Jesus fez com a obra dele na cruz? Eu até peguei assim no Google, comecei assim a pesquisar o que fala lá quando se fala assim, plano de redenção, plano de Deus de redenção, assim, para ver o que aparece ali, né? E realmente você vai encontrar muitos diagramas e explicações que giram em torno desse problema aqui. Isso aqui não é importante? É muito importante. Isso aqui é fundamental. Esse aqui é o centro de tudo que Deus tinha que fazer depois do pecado. Mas isso aqui não é central se você olhar o plano original de Deus. O que é central no plano original de Deus? Chegar ao propósito dele. Tem alguma coisa aqui que nem ficou muito claro para Adão, né? Deus começou a mostrar alguns passos, Deus começou a mostrar alguma coisa que ele queria fazer na vida de Adão, mas Deus nunca mostra tudo de uma vez.
Então, tem alguma coisa aqui que nós nem sabemos direito o que é. Não é isso que fala em Coríntios? Não entrou, olhos não viram, ouvidos não ouviram. Nós não entendemos ainda. Você já parou para pensar um pouquinho assim, o que nós vamos fazer na eternidade? Tem umas pessoas que têm umas ideias muito boas, muito interessantes, mas assim, a Bíblia não fala muita coisa. Dá alguns indícios, né? Tanto é que nós temos alguns estereótipos que são muito fracos, né? Tipo assim, ficar flutuando numa nuvem, tocando uma harpa, né? Tem umas ideias assim que podem ser maravilhosas, assim, olha, um dia, né, as pessoas que estão cansadas, né, assim, olha, eu quero eternidade, nunca mais ter que trabalhar. Isso, gente, isso não é o que Deus preparou para nós. Ou assim, eu tô com muita dor, muita doença, então eu não vejo a hora de ter uma vida que não tem doença. É como nesse livreto que a gente acabou de publicar, 2 mensagens na cruz, ele fala assim, o alvo de Deus não é não ir para o inferno. Imagina ter um alvo assim, que é não fazer uma coisa. Né? O alvo de Deus não é não ir para o inferno. Isso é maravilhoso, não ir para o inferno. Mas tem um alvo de Deus. Né? Então tem um alvo muito maravilhoso. Então nós temos nos contentado com a exposição de um plano de Deus para as pessoas que é muito limitado e, assim, realmente, isso aqui é central, né? Faz parte de todo, você consegue ver essa obra de Jesus em figuras no Antigo Testamento, o que Jesus fez na cruz é central, mas como também mostra nesse livreto das 2 mensagens na cruz, o que Jesus fez na cruz não foi apenas perdoar nossos pecados, ele fez muito mais do que isso. Então, é o que eu quero mostrar, não é que a cruz não é importante, não é que a cruz não é central, muito pelo contrário, a cruz é central. A cruz estava na mente de Deus antes da fundação do mundo. Mas o que Deus tem em mente é muito mais do que esse círculo aqui. Então, quando eu estava compartilhando isso com esse grupo de homens, assim, teve um que ficou lá, assim, é muito bom quando você vê assim, a pessoa realmente caiu a ficha, porque ele ficou assim, depois que terminou a reunião, assim, gente, eu não acredito, a gente não consegue sair desse círculo, a gente não vive fora desse círculo. Então, o que esse diagrama mostra para mim, assim, espetacularmente, é que houve o pecado, houve a queda. O que Jesus fez na cruz, lembra, não foi só isso, mas o que ele fez na cruz para perdoar nossos pecados e para nos justificar, simplesmente, essa parte da obra dele, simplesmente nos trouxe de volta ao ponto de onde nós caímos. Mas o ponto de onde nós caímos é um ponto de partida, não é o ponto de chegada. Isso aqui, ó, caiu, Jesus morreu na cruz, nos levou de volta, saí do buraco, estou aqui de volta, né? Ótimo, isso tem que acontecer, não tem como você começar em outro ponto. Mas quando você chegou aqui, a ideia não é cheguei, não, a ideia é estou pronto para começar. É aqui que começa, é que retoma a jornada, porque aqui a ideia é, voltei para cá, voltei para os trilhos, agora estou pronto para caminhar para o alvo que Deus sempre tinha. Agora, a igreja tem ensinado, né, não são todas as igrejas, eu não estou falando que é só isso, mas assim, muitas vezes nós temos nos limitado a falar que Jesus morreu na cruz para perdoar nossos pecados e nós vamos embora para o céu. Né? E essa ênfase da igreja, né, do tempo dos gentios, de enfatizar o reino espiritual, é algo que tem contribuído para isso. Então, a gente não percebe o propósito de Deus, a gente não sabe para onde Deus está querendo caminhar. E aí, assim, o ícone disso, assim, né, eu sou salvo para ir para o céu, eu sou salvo para ir embora para o céu, ok?
Então, aí, só para completar um pouco essa ideia, no Novo Testamento, nós temos vários textos. Se você for ler, né, tem esse livro Supremo Propósito, ou você pode pegar outros, né, tem vários livretos, ou mensagens, ou estudos, né, sobre qual é o eterno propósito de Deus, né? Normalmente, essas coisas que eu vou citar agora, assim, ficar limitado só com a justificação, isso não é nem do Novo Testamento. O Novo Testamento é muito claro. Abra comigo em Efésios capítulo 1, só para a gente ver assim, esse contexto, porque Efésios é um dos livros que tem uma revelação mais profunda dos propósitos de Deus. E só queria mostrar no primeiro capítulo como a gente pode parar numa parte do propósito de Deus e não ver além daquilo. Então, em Efésios 1, ele fala assim, versículo 7, nele, em Jesus, temos a redenção. Redenção é uma palavra que tem uma abrangência muito maior do que só o perdão, mas vamos olhar aqui. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência. Então, o que eu quero dizer é assim, nós paramos aqui. Nesses 2 versículos, está falando sobre esse aspecto da obra de Deus. Isso é tremendo, isso nunca, em toda essa ênfase, eu preciso falar isso muitas vezes para ninguém entender de maneira errada, como se essa obra de Jesus na cruz fosse uma coisa não tão importante, vamos esquecer disso, não é nada disso. Como muitas pessoas têm chamado a atenção, no livro de Apocalipse, a visão do Cordeiro como aquele que tinha sido morto pelos nossos pecados. E isso é algo que nós vamos ver e lembrar por toda a eternidade. Nós vamos saber que nós fomos redimidos desse ponto aqui. Então, não estou dizendo que isso é pouco importante, não estou dizendo que isso não precisamos nos preocupar com isso, muito pelo contrário, tudo começa aqui. Mas se a obra que ele começou aqui não chegar ao ponto, então essa obra que ele começou fica assim como não tendo tanto valor, porque ele nos resgatou para quê? Ele nos redimiu para quê? Não foi para ir para o céu. Como Bob Mumford, aquele que escreveu a Patóla, diz, o céu é o lugar onde você vai quando você morre. Se você tem a fé em Jesus, nasceu de novo, você não tem outro lugar para ir, você tem que ir para o céu. O céu não é o meu objetivo na vida, o céu faz parte, assim, não tem outro lugar. Mas isso não tem a ver, como nós vamos ver aqui, com o plano que ele tem para alcançar um propósito. Que, na verdade, no fim da Bíblia não é o céu. Você sabia disso? Todo mundo está ciente disso? O fim da Bíblia não é o céu. Eu estou falando bobagem ou está certo? O fim da Bíblia não é o céu. Se no fim de tudo, principalmente quando Jesus volta, se você tiver uma passagem comprada para o céu, estou falando assim, em tom de brincadeira, lógico, né? Se você tem uma passagem comprada para o céu, você vai chegar lá, não vai ter ninguém, todo mundo veio para cá. Então, Deus está doido para morar na terra. E a gente está indo para o céu. Não, o céu é o lugar onde a gente vai quando morre. Eu falei com as pessoas há pouco tempo, assim, se você... Oh, meu Deus. Acho que Deus tá falando, já vou. Se você quiser ir para o céu, você vai ter que morrer antes de Jesus voltar. É a sua chance de conhecer o céu, né? Porque quando ele voltar, né, a Nova Jerusalém depois vem para a terra. Ok, então, em Efésios 1, então,
7 e 8 fala sobre esse aspecto, mas continue lendo. Eu não vou ler todo esse texto com vocês agora, né? Mas se você continuar lendo no primeiro capítulo de Efésios, não é no capítulo 6 de Efésios, nesse capítulo 1 de Efésios, ele já continua falando e mostrando que tem algo muito além disso, né, dessa obra feita aqui. Ele começa no versículo 7 e 8, temos a redenção, mas no versículo 11 e 12 ele já vai falar, versículo 10, né, para fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como estão na terra. Então Deus tem algo, tem o mistério da sua vontade, Deus tem algo tremendo, nós entendemos muito pouco dele ainda, mas Deus tem algo tremendo nos esperando no fim do arco-íris, né? Deus tem algo tremendo nos esperando aqui, e a gente não faz muita ideia do que é ainda, mas podemos entender bem mais, ok? Então, eu só queria colocar, então, alguns pontos que fazem parte, não são coisas que não são importantes também, mas eu queria colocar, vocês podem relacionar, porque não vamos ficar muito tempo nessa parte, assim, mas só entendendo aquilo que geralmente, mesmo as igrejas que têm entendido que isso aqui não é o final do propósito de Deus, quais são algumas coisas que nós temos visto e que fazem parte, não estou dizendo que não fazem parte, eu só quero depois contrastar com essa perspectiva judaica. Mas quais são algumas coisas que fazem parte, na verdade, assim, tudo acaba resumindo em uma só, mas são várias maneiras. Como é que você definiria o eterno propósito de Deus, o alvo? Quais são algumas coisas? Pensa rápido, que eu não vou poder deixar vocês anotar assim, 15 minutos para pensar no que você conhece como eterno propósito de Deus. Mas pense rápido agora. O que você escreveria? Qual é o propósito? Para onde nós estamos andando? Se não é o céu, não é morar com Jesus no céu, o que é? Ele nos salvou para quê? Para que nós fomos salvos? Então, pense rápido aí. O que você colocaria? Provavelmente você vai colocar uma coisa certa, mas eu vou colocar alguns pontos aqui que são, que inclusive tem textos, né? Todos esses têm textos bíblicos para você fundamentar isso. Uma das coisas que Deus quer fazer é nos transformar à sua imagem, a imagem de Jesus. Romanos 8, 29, nós fomos salvos, ele fala todo assim, fomos justificados, fomos predestinados, justificados, né, glorificados, tudo, para sermos conforme a imagem de Jesus, né? Então, isso é um dos aspectos, né? É uma transformação, não é só a justificação, que é sermos considerados justos, mesmo não sendo, mas sermos realmente transformados à imagem de Jesus. Isso é tremendo, é muito além desse círculo aqui. Outra coisa que ele quer fazer porque isso aí é individual, né? Eu posso pensar nisso individual. O propósito de Deus para a minha vida é que eu seja transformado à imagem de Jesus. Mas tem algo muito maior. Deus não pensa em termos de uma pessoa, né? Deus tem individualidade total. Deus se interessa por cada um de nós. Você acredita nisso? Deus se interessa por cada um de nós, individualmente. Mas é um pouco errado, talvez cumpra a função, há um momento que a gente precisa entender isso, mas eu sempre penso naqueles 4, como é que chamam? O plano de Deus em 4 passos, né? 4 leis espirituais, né? 4 leis espirituais. Então, qual que é a primeira lei? Quem conhece? Quem já usou isso aí? Qual que é a primeira lei? Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida.
Então, isso é verdade, só que a pessoa se converte nessa base e continua sempre assim, que tudo que Deus faz, do meu ponto de vista, é para mim. E o propósito eterno de Deus é muito mais amplo do que eu, individualmente, ser transformado à imagem de Jesus. Então, aí nós temos Hebreus 2:10, e tem outros textos que você pode usar, que ele tem o propósito, Jesus veio, sofreu morte no nosso lugar, para trazer muitos filhos à glória. Então, tem o plano de Deus para mim individualmente, Deus se interessa por mim, Deus escreveu todos os meus dias, Deus tem algo assim, muito importante, que Ele quer se envolver comigo, mas a visão de Deus para nós não tem sentido, eu não posso achar realmente a vontade de Deus para a minha vida, se eu não conseguir entender que eu faço parte de um plano coletivo, de um plano que Deus vai fazer com muitos filhos, e o propósito de Deus é uma família de muitos filhos, né? Muitos filhos. Então, Hebreus 2 fala isso, você consegue ver isso em muitos outros textos também. Então, ele quer muitos filhos semelhantes a ele, e aí, implicitamente, a ideia de família, né? Ele quer uma família. Aí você pode também colocar Tito 2,14, onde ele fala que ele nos resgatou para que nós pudéssemos ser um povo exclusivo dele. Isso faz parte, né, de ter muitos filhos, né? Muitos filhos, ele vai formar uma família, o povo é uma família, né? É a mesma coisa. Outro texto, né, outro ponto do propósito eterno é ser uma habitação para Deus. Efésios 2:22. Efésios 2:22, nós estamos sendo edificados como casa espiritual para ser uma habitação de Deus. Então, Deus quer habitar, Deus quer uma morada. Ok? E Efésios 5, deixa eu só achar o versículo aqui. Efésios 5:27, casamento, né? Ser uma noiva. Então, são alguns aspectos, né? Alguns estudos colocam assim que o propósito de Deus é ter comunhão, isso está implícito em todos eles, né? Então, todos esses aspectos são aspectos muito importantes e fazem parte desse alvo final. Agora qual seria a parte que está faltando? O que os judeus trazem para nós que não apareceu em nenhuma dessas palavras, nenhuma dessas coisas que eu falei? Está faltando uma palavra-chave. O que é? Não, intimidade faz parte. Reino, mas é uma outra palavra. Vamos ser um pouco mais... Não, assim, isso tá dentro, a gente, né, não... Terra, os judeus falam sobre a terra. Nós estamos aqui no céu espiritual, a gente fala sobre ser transformado à imagem de Jesus, a gente fala sobre ser filhos, a gente fala sobre Deus morar. Como que Deus vai morar se não tem terra? Não, mas Deus é espírito, Ele não precisa de terra. Mas aí que nós precisamos entender, aí que realmente tem algo diferente que os judeus trazem para nós, que eles falam sobre a terra. Deus quer morar na terra. Agora, eu não vou saber explicar por quê. Como eu já falei, assim, todos nós estamos cansados da terra, queremos ir embora para o céu. E Deus está cansado do céu e quer vir para a terra. E nós precisamos chegar num acordo, né?
Mas o plano original de Deus, como nós já vimos, o começo da história, qual que é mesmo? Gênesis 1:1. Como é que tudo começou? No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a gente não sabe muito o que ele está falando ali, se esses céus, que quando ele fala ali no princípio, Deus criou os céus e a terra, talvez nem esteja incluindo o céu onde Deus mora, talvez ele está falando sobre céus, mas assim, é uma palavra assim, no princípio Deus criou tudo foi criado por Deus. Deus antecede a tudo, Deus antecede ao céu. Deus é antes de tudo. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas o importante disso é que a história que nós temos na Bíblia, a abrangência da história que nós temos na Bíblia, envolve essas duas esferas, céu e terra. E a história toda da Bíblia envolve essas duas esferas. Toda a história tem essas duas partes, céu e terra. E eu também não é meu propósito, nem tenho tanta compreensão, tem muitas coisas que nós não sabemos sobre o céu, evidentemente. Mas o que a gente precisa entender? Primeiro, são duas esferas diferentes, né? Tem aquele texto em Salmo 115, né, que é um resumo, né, de como que Deus dividiu as duas partes, né? Que diz assim, versículo 16, Salmo 115, 16: os céus são os céus do Senhor, e a terra? A terra ele entregou aos filhos dos homens. Então nós temos essas duas esferas, uma é onde Deus habita, e a outra é onde ele fez o homem, criou o homem para habitar na terra, né? E entre os céus e a terra havia comunicação. Originalmente havia comunicação. Exatamente como Deus tinha pensado inicialmente, nós não temos tantas informações, mas nós sabemos, temos uma ideia de o que Deus criou, o que Deus planejou no início, porque Deus, ele pode passar por várias, ele teve que passar por esse desvio do homem, mas o plano original de Deus, o que Deus tinha em mente, é aquilo que ele não muda. Você acha que Deus mudou no percurso? Deus resolveu assim, sabe, gente, acho que não vai dar certo esse negócio de terra. Vamos eliminar a terra só me deu dor de cabeça, vou pegar o pessoal que eu gosto e vou levar embora para o céu. Deus não muda de propósito. Quantas pessoas, para não falar você, quem que você conhece que está sempre mudando de rumo? É bom você acompanhar uma pessoa que hoje está pensando uma coisa, amanhã mudou tudo e já largou tudo aquilo, né? Imagina assim, Deus, ele está construindo todo um castelo na areia e de repente fala assim, não gostei disso aqui. Vem uma onda e estrala assim, agora eu vou fazer outra coisa. Não, Deus não é assim. O que Deus propositou desde o início, ele vai fazer. Ele vai chegar lá. Você acredita nisso? Eu acredito num Deus que pensou, que planejou e que vai chegar onde ele pensou no início. Porque se não é assim, vai que ele resolve também acabar com essa ideia de igreja. Se Deus muda toda hora de ideia, se Deus assim, não, esse negócio aqui não deu certo, vai que ele fala assim, bom, eu acho que ele tem motivos de sobra para fazer isso. Tem motivo de sobra, mas ele não é assim. O que ele fez, o que ele prometeu, isso que a gente quer enfatizar bastante aqui tudo. Deus não largou os judeus.
Deus não largou os judeus. Mesmo nessa história, uma das experiências mais comoventes que eu já tive foi de acompanhar uma guia judia não messiânica no museu em Tel Aviv, mostrando a história de Israel não messiânica, e eu acho que nem ortodoxa, nem assim, ela não era religiosa, mas contando essa história desse período aqui, dos 2000 anos, contando essa história, um museu, né, tem vários ambientes, você vai passando de um para outro e vendo. Eu fiquei literalmente assim, vontade de chorar, de adorar a Deus por causa de um povo, mesmo não conhecendo o Messias, como eles mantiveram o tesouro, como eles eram apegados à Torá, como eles mantiveram as tradições, mas assim, coisas que a gente não poderia imaginar. Qual povo seria capaz de ser espalhado pelo mundo inteiro, perseguido, quase anulado vez após vez, e não perdeu? Deus não se esqueceu dos judeus, mesmo nesse período aqui, muito menos agora que Ele tem um plano de trazer de volta para o seu propósito também original. Então, Deus não se esqueceu dos judeus, Deus não vai se esquecer da igreja. Ele tem uma aliança, e essa aliança, e esse alvo final, Ele vai conseguir alcançar. Não é por nós, não é por nós, não é assim nossa justiça, não é nossa capacidade que vai nos fazer chegar lá, é a fidelidade de Deus. Amém. Então, essa questão da terra, essa é o ponto central que os judeus enxergam o plano de Deus. Quando os judeus vêm para Jesus, entendem a nova aliança, eles trazem consigo essa compreensão, essa herança de entender a promessa de Deus para a terra. Então, essas são algumas coisas que a gente quer desenvolver um pouquinho essa semana, de pensar como que importância tem a terra no plano de Deus. Por quê? Porque Deus criou os céus e a terra. Porque Deus quer sair da sua habitação invisível e vir para a terra. O céu é um lugar invisível para nós, é um lugar que nós não temos, né, acesso, só através de uma visão, através de Deus abrir, né, como a Abnério falou ontem, assim, nós temos convite para conhecer o céu, o mundo espiritual, mas nós não temos acesso, nós estamos aqui na terra, mas inicialmente havia esse intercâmbio, né, essa escada funcionava, a escada existe hoje em Jesus, mas ela não é aberta fora de Jesus, e é difícil, até para nós, né, assim, dificilmente a gente, não deveria ser difícil, mas nós temos dificuldade de achar essa porta, de achar essa escada, mas o céu é a origem. Hebreus 11 fala assim, que todas as coisas visíveis vieram das invisíveis. Então, o céu é muito importante, o mundo invisível, Deus começou todas as coisas a partir do céu. O céu é anterior, o invisível é antes do visível. Então, o céu é importante. Mas por que a terra? A terra tem algo que Deus almeja. Ele que é invisível, Ele que é a origem de todas as coisas, Ele quer se manifestar. Ele tem desejo de tornar, isso é muito forte na Bíblia inteira, que Deus quer tornar a sua natureza e as suas obras visíveis. Eu acho que é uma comparação pobre, mas é como alguém que, ou artista que tem imagina assim um desenho maravilhoso que vai pintar,
Geralmente, eu não sei, eu não sou artista, não sei como é que funciona a cabeça de uma artista. Preciso perguntar para minha filha, né? Porque ela que gosta de pintar. Mas eu acho que geralmente na cabeça tem aquilo antes de fazer. Você tem na sua ideia, na sua mente, você projeta alguma coisa. Um arquiteto, alguém que vai gerar, um paisagista, as pessoas projetam coisas antes de fazer. Agora, imagina assim, aquilo que está na sua cabeça é perfeito, é maravilhoso, não tem defeito nenhum. Né? Quando a pessoa imagina uma máquina, ela imagina uma coisa perfeita, não tem defeito nenhum. Na hora de fazer, nós somos limitados, a gente não consegue fazer com perfeição. Mas Deus, Ele consegue fazer perfeito. Aquilo que está na cabeça dEle, Ele faz exatamente, né? Por isso que Gênesis 1 fala, Deus falou, haja, ouve, e o que mais? O que aconteceu depois? Ele viu que era do jeito que Ele tinha imaginado. Né? Isso era muito bom. Por quê? Porque era exatamente isso que Ele tinha planejado. Então, Deus quer, eu estou tentando assim, mostrar pelo menos uma ideia, talvez muito pobre, por que Deus quer a terra? A terra é necessária. Deus criou a terra para que aquilo que era invisível, aquilo que era escondido, aquilo que as criaturas não poderiam ver, conhecer, Ele queria que nós conhecêssemos. Deus não quer ser conhecido, Deus se esconde, Deus fecha a nossa visão quando nós não temos um coração certo, porque aí nós não vamos apreciar, nós não vamos valorizar o que Ele é. Então, muitas coisas Deus fecha, Deus esconde, Deus cortou a ligação entre o céu e a terra, porque o homem pecou. E nesse ponto aqui, Ele não quer ser visto por pessoas que não vão valorizar. Ele quer ser visto por pessoas que realmente vão conhecê-lo e vão saber o valor que Ele é. Então, pelo menos são alguns pensamentos em por que a terra é importante. Mas o que eu queria dizer é que a terra não é Deus não... a terra em si não é o objetivo principal de Deus. O principal de Deus são as pessoas. Então, quando todas essas coisas que eu enumerei aqui, que Deus quer que a gente seja transformado à sua imagem, Ele quer uma família com muitos filhos, Ele quer habitar em nós, tudo isso aí, isso é o principal. O objetivo principal de Deus é habitar em nós, é comunhão conosco, é intimidade, é ter uma esposa. Todas essas figuras falam do que Deus realmente quer. O que nós estamos mostrando, o que os judeus trazem de importante para nós, na compreensão que eles têm do plano de Deus, é que a terra é necessária para Deus fazer tudo isso. Então, nós não teremos uma habitação de Deus, nós não teremos um povo semelhante a Ele, nós não teremos a habitação de Deus sem a terra. E acho que talvez a figura que o Pedro mostrou, assim, que tudo isso aí é o enxoval, e tudo isso aí faz parte. Deus não vai habitar conosco, por mais que a gente tenha essas visões, assim, de mansões celestiais, de ruas de ouro, de coisas assim. O que Deus está querendo mostrar é que a habitação dele conosco não é numa vida espiritual que não tem visibilidade, não é real, não é concreto. O que ele tem preparado para nós é algo real, é algo visível, é algo onde ele vai poder manifestar. E nós não vamos ter uma eternidade, como alguém falou, são como fantasmas voando por aí. Né? Nós vamos ser pessoas com corpos, com terra transformada. E se aquilo que a gente já conhece da terra, que sofreu toda a influência dessa queda, se você pode ir para algum lugar e admirar a natureza de Deus, não é maravilhoso a gente ver a natureza? Tem vislumbres tremendos da criatividade e da perfeição de Deus, não tem?
Mas isso, gente, é um mundo muito contaminado. Imagine o mundo como Deus planejou. Imagine a terra, a criação, a capacidade de apreciar a criação conforme Deus prometeu. Então, essa não é a nossa, esse não é o aquilo que Deus preparou inclui isso, e nós precisamos entender isso como parte do propósito de Deus. Eu, só para talvez terminar assim, enfatizando esse aspecto, eu só quero ler alguns textos com vocês na sequência aqui, mostrando como Deus tem o propósito de fazer algo aqui na terra. Números, só vou ler esses textos, né, sem muito comentário, só para a gente ganhar essa firmeza em Deus que a terra é algo que faz parte do plano de Deus. Números 14 é bem dentro, sim, de um momento trágico, né, na história do povo de Israel, mas Números 14, (21). Foi num outro momento dramático em que Moisés intercedeu pelo povo de Israel, pediu que perdoasse, e no versículo 21, 14, 21, ele fala: mas tão certo como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra. Então, essa é a promessa de Deus. E aliás, ele está falando, né, nem quero tentar decifrar tudo o que ele quis dizer nas implicações, mas ele estava dizendo: eu perdoei, olha aqui, mas essas pessoas que não acreditaram que eu queria dar a terra, essas pessoas não vão entrar. Tão certo como eu vivo. Então, esse contraste, Números 14 é um capítulo muito sério, que ele fala assim, Deus fala assim: eu perdoei, mas eles não vão entrar na terra. Então, nós podemos achar perdão e não entrar na terra. E esse aspecto, eu só vou mencionar isso agora, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso amanhã. Uma das coisas assim, que eu acho que o Asher trouxe assim, de bem interessante, né, na visão que ele tem do plano de Deus, é entender que quando Deus deu a Abraão e aos seus descendentes uma terra pequenininha, porque vamos convir que a terra de Israel, para causar tanto problema no mundo hoje, né, é uma terrinha muito pequena, né, para ser, gente, vá para algum outro lugar, escolha algum outro lugar, viva assim, para que brigar sobre a terra de Israel? Mas quando Deus deu Israel, a terra de Israel, a Abraão, aos seus descendentes, ele não estava só pensando em Israel, ele estava pensando na terra toda. Isso é chave para a terra toda. E então, não só, aí que entra a outra parte, não só os judeus trazem para nós o entendimento de que Deus quer a terra, nós também ganhamos a compreensão de que Deus quer a terra de Israel. Porque a terra de Israel é chave para ganhar a terra toda. Então, pode brigar, pode discutir o direito que os judeus têm ou não têm, depois de tantos séculos fora da terra, se eles têm direito de estar lá, se eles estão ocupando a terra, por que eles estão lá, isso é outro assunto, mas esse assunto está mexendo com uma aliança de Deus. Como eu falei, Deus não volta atrás nas alianças dele, e isso mexe com a chave, porque se Deus não tiver alguém
povo dele, com quem ele fez aliança, habitando naquela terra de Israel, ele não tem a chave de ganhar a terra toda. E isso é muito difícil da gente entender, mas isso é um ponto importante. Então, aqui ele está falando sobre um momento em que era para o povo de Israel entrar na terra. Por que Deus ficava tão enfático? Lê o livro de Deuteronômio, que é sempre uma leitura para mim muito impactante, porque reconta a história, mas é uma coisa tão diferente dos outros 4 livros do Pentateuco, e ele enfatiza vez após vez: guardem a lei, porque assim vocês vão ficar na terra. Vocês não podem sair da terra. Mas vocês não vão ficar na terra se não guardar a lei. E se não guardar a lei e não ficar na terra, reticências. Aí que a gente tem que descobrir por que isso é importante para Deus. Então, voltando aqui, vamos só seguir. Salmo 72. Salmo 72 é um salmo de Salomão, falando sobre o rei, o verdadeiro rei. Fala bastante sobre o reino que Jesus quer trazer para a terra. É muito interessante todo, mas vamos vê-lo no final. Versículo 18, 72, 18. Bendito seja o Senhor Deus. 72, 18. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas. Bendito seja para sempre seu nome glorioso, e toda a terra encha-se da sua glória. Amém e amém. Isaías capítulo 6. Todos conhecem essa visão de Isaías. Ele viu o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, versículo 1. Versículo 2, acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Abacuque 2. No meio, lembra que Abacuque fez uma oração, queria que Deus respondesse. Abacuque estava muito perplexo por causa de Babilônia, o que estava acontecendo com o povo escolhido. E Deus respondeu no capítulo 2, começou a falar de todas as coisas, de todo o juízo que Deus iria exercer sobre a nação babilônica, sobre o povo. E no versículo 14 ele diz: Pois assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Ou seja, como as águas cobrem o mar, não vai ficar nada fora. Assim como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá da glória do Senhor.